Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinar da Saevo. Eu sou a doutora Ana Luísa, sou dentista e especialista de produtos aqui da Saevo. E hoje vou ser a mediadora desse webinar. Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Boa noite a todos. A Saevo é uma marca que está sempre buscando evoluir junto com a odontologia. E pensando nisso, nós também queremos sempre levar essa informação de qualidade para os nossos clientes. E assim, hoje, estamos com uma convidada muito especial, que é a doutora Nicole Bettiol, colega daqui da USP de Ribeirão Preto. A doutora Nicole é cirurgiã dentista, mestre e doutoranda em ciências da saúde, especialista em harmonização orofacial e coordenadora da Clínica de Especialização de Harmonização Orofacial. Professora teórica e clínica do Instituto de Ensino e Pesquisa Levi Nunes, possui habilitação em ozonioterapia e é monitora no curso de aperfeiçoamento em rotatório e endodontia. E hoje ela vai falar sobre como a gente pode unir os procedimentos da ROF com as demais especialidades da odontologia. Bom, então vamos lá. Muito obrigada pela presença e participação, doutora Nicole, é com você. Eu que agradeço, Ana, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Queria agradecer também a presença de cada um que tirou um tempinho para a gente estar aqui nessa quinta-feira, em plenas 17 horas, 17 não, 19, desculpa, para a gente estar conversando um pouquinho mais de odontologia, né? Entender um pouquinho mais sobre essa nova especialidade que vem ganhando o mercado odontológico, tanto a respeito de valor agregado, quanto também de ser uma outra vertente, no sentido de ele anda em conjunto com a parte intraoral, né? Eu bato muito isso na tecla a respeito nas aulas, eu não acho que a ROF veio para andar paralelamente, pelo contrário, ela veio para ser mais um alicerce, para ser a cereja do bolo da concretização dos nossos casos, já que a gente esculpia tão bem os nossos quadros, né, a respeito do sorriso, da parte intraoral. Então, vamos começar aqui um pouquinho sobre a nossa temática. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Acho que antes vocês não estavam me ouvindo. Agora sim, Nicole, pode continuar. Agora sim? Então, tá bom. Vou voltar novamente. Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a presença de cada um de vocês que tirou um tempinho para estar aqui conosco nessa quinta-feira, 7 horas da noite. A intenção é de apresentar vocês a essa nova especialidade que tem ganhado tanto o mercado odontológico no sentido financeiro, de agregar valor no consultório, mas também o corações dos procedimentos, por ser uma vertente diferente da parte intraoral, né, por a gente trabalhar com a moldura, com o rosto, por mais que eu bato muito na tecla que a harmonização, ela anda em conjunto com a parte intraoral, ela não veio para andar paralelamente, ela veio para ser a cereja do bolo, o refinamento dos nossos tratamentos, para ser um alicerce para casos, às vezes, muito complexos, que as pessoas não estão dispostas, às vezes, para passar por cirurgia. Não estou falando que é substituto, mas sim uma opção de um tratamento minimamente invasivo para a gente melhorar a parte de estética, né? A Ana já me apresentou para vocês, então vamos continuar aqui. Bom, então vamos começar entendendo um pouquinho o que é essa nova especialidade, porque é muito comum chegar no consultório paciente e falar, olha, doutora, eu quero fazer harmonização orofacial, como se fosse um único procedimento, num simples passe de mágica, a gente vai harmonizar o paciente
com uma única intervenção. Então, a harmonização orofacial, ela é o conjunto de procedimentos que vai buscar o equilíbrio entre a harmonia de estética e função. E a gente vai conseguir amenizar, gerenciar o processo de envelhecimento. Então, resumindo, é como se fosse um novo produto para a gente oferecer no consultório. Não estou banalizando de forma alguma, mas sim para deixar de uma forma mais palpável. Como assim? A harmonização orofacial é a nova especialidade. Dentro dessa especialidade, contém inúmeros procedimentos estéticos e funcionais, como toxina botulínica, preenchimento orofacial, bioestimuladores de colágeno, fios faciais, ozonioterapia, laser terapia. Então, é o conjunto desses procedimentos que vão gerar a harmonia, o equilíbrio na face do nosso paciente. E quando a gente se comprometeu a promover saúde, lá do nosso dia que a gente foi se formar para ser dentista, a gente prometeu que iríamos promover saúde. Saúde é um termo muito amplo e, de acordo com a OMS, ela definiu como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Por que eu quis colocar isso daqui hoje? Porque quando a gente vai melhorar a autoestima do nosso paciente, melhorando a parte estética, a gente está promovendo saúde. Então, a gente está honrando com o que a gente se comprometeu ao se formar, ao ser cirurgião dentista. Porque muitas vezes eu vejo que há profissionais que têm o preconceito de estar melhorando a parte de estética, de estar mexendo no rosto do paciente, como se isso não fosse importante, né? E hoje o paciente ele quer se sentir bem, bonito, belo, por mais que o belo seja um conceito muito amplo, né? Às vezes o que é belo para mim não é belo para você, mas se você está promovendo bem-estar, você está promovendo saúde e honrando com o seu título de cirurgião dentista. Então, a gente vai sempre fazer o equilíbrio de função e estética. Nunca a estética vai prevalecer sobre a função. A função, sim, ela tem que prevalecer a estética. Só que a estética vai fazer com que o meu paciente ganhe essa autoestima, eu passe mais credibilidade para ele e ele esteja disposto a passar aquela intervenção, que o durante nem sempre é tão belo, para a gente alcançar o resultado que a gente deseja. Então, vou colocar um vídeo para vocês, para a gente começar aqui. Aqui tem faces conhecidas, mundiais. Apenas a maioria delas com intervenções intraorais. É isso que eu quero que vocês percebam. Como que, praticamente sem nenhuma intervenção extraoral, face, olha o que o sorriso já fazia na feição do paciente. E o que será que um novo sorriso pode transmitir? Uma nova oportunidade de trabalho, novos sonhos, uma nova opção de emprego. Então, nós já fazíamos harmonização orofacial somente com mudanças intraorais. Olha como que muda a feição desse paciente. Mais um exemplo aqui para vocês. Ó, uma paciente desdentada, quando a gente devolve a dimensão vertical de oclusão, a DVO, olha como que esse rosto fica mais jovial, promove mais bem-estar. Vocês não sentem essa pessoa mais alegre com essa modificação? Então, só da gente estar fazendo as mudanças intraorais, a gente já promovia a harmonização facial nessa parte externa. Então, por que não refinar essa moldura? Né? Então, por isso que a gente veio com essas intervenções extraorais. E para a gente começar aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho de beleza. Já tinha mencionado aqui anteriormente que o belo, a beleza, ela não é algo absoluto, algo que não seja mutável. E ela é muito temporal. Vou trazer aqui alguns exemplos. Lá na Idade Antiga, o que seria de referência de beleza? A gente teria
a face da Nefertiti. Mas será que hoje ela teria as características ideais de beleza? Seria uma feição que a gente classificaria como bela? Já ali na Idade Média, a gente tem a Mona Lisa como referência do belo. E hoje, quando a gente fala assim, na visão, uma face feminina, cara, do gênero feminino, o que a gente pensa a respeito de belo? Uma face que geralmente vem à cabeça é a face da Angelina Jolie. Mas será que daqui a uns 20, 30 anos ainda vai continuar sendo ela a referência? Vou trazer aqui mais um exemplo. Então, ó, a Mona Lisa ela foi pintada, esculpida assim, lá no início da Idade Média, mas ali, já no final, se fosse ali Revolução Francesa, ela já teria algumas modificações. E atualmente, acredito que ela seria pintada dessa forma. Então, o belo, ele é muito relativo, né? E qual que seria o papel da odontologia nessa parte da beleza? Trouxe aqui a face que atualmente a gente pensa como beleza no gênero feminino. Mas e se a gente tirasse os dentes dela? Então, olha como que a odontologia tem um papel fundamental quando a gente fala a respeito de autoestima, bem-estar e beleza. Mas será que tudo é harmonização? Eu não estou aqui para a gente ficar falando se isso aqui é bonito ou não, mas será que essas grandes mudanças, essas intervenções radicais, realmente é a vertente que deve ser seguida? Então, tem os seus exageros, claro, e infelizmente, às vezes, são os exemplos, né, os estereótipos que quando a gente pensa em harmonização orofacial, a gente pensa nesses aqui. Esses exageros, essas faces mundialmente conhecidas. Mas será que os exageros, eles acontecem somente na harmonização orofacial? Exageros, erros, iatrogenias? Essa restauração aqui, ela está bem adaptada? Esse canal está bem tratado? Tem exageros somente na especialidade de harmonização? Esse implante bem adaptado? Essa prótese, essas facetas. Então, existe sucesso em todas as especialidades, assim como os exageros e as atrocidades, né? Então, ó, aqui um sucesso de um caso de dentística, tratamento de canal bem-sucedidos e de harmonização, né? Então, são esses os exemplos que eu acho que a gente deveria, às vezes, se basear, tomar como referência. A Bruna Marquezine, uma face global, trouxe ela como referência só como exemplo, mas dá para a gente ver que ela tem pequenas mudanças. Então, eu acho que é esse o foco, essa direção que a harmonização orofacial cada vez mais tem direcionado. Então, faces globais mais conhecidas. Então, a gente tem dois caminhos a seguir, né? Sempre. Então, ou para a parte dos exageros, de correr mais riscos, né? E de não ter um padrão, né, de beleza, e sim só praticamente ficar injetando, ou senão a gente ir para essa vertente do minimamente invasivo, de mínimas intervenções. Então, aqui são dois caminhos que a gente pode seguir como em qualquer especialidade, né? Toda vez que me perguntam assim, Nicole, eu quero começar na área de harmonização orofacial, seja pessoas que já se formaram ou pessoas que ainda estão na área da graduação. O que eu tenho que ver primeiro? Toxina botulínica, preenchimento? Qual que é a base da harmonização orofacial? A base é a anatomia. Por quê? Se a gente tem o domínio daquilo que nós estamos trabalhando, a gente vai conseguir diminuir, né, as intercorrências. Então, tem que sim saber inserção e origem muscular, como que é a respeito da espessura, quantas camadas tem naquela região da face que nós estamos intervindo. Então, a base da harmonização é anatomia. E para a gente começar a introduzir aqui um pouquinho, a gente precisa entender como que são os critérios de envelhecimento da face, para a gente saber quais que são os possíveis tratamentos para conseguir regredir, driblar esse envelhecimento. Então, como que eu sei que um paciente tem indicação para fazer harmonização no meu consultório?
Primeiro que a harmonização, ela tem duas vertentes. A gente fala que é o beautification e o rejuvenation. O beautification, ele vai para uma vertente, como a própria palavra fala, a respeito da beleza. Uma pessoa que é jovem, que ainda não tem traços nem características de envelhecimento, mas quer realçar as características de beleza dela. Como? Deixando os lábios mais carnudos, mais definidos, melhorando a respeito do ângulo de nariz, projetando após uma análise facial, vendo que requer uma projeção de queixo, de mento, e tem a vertente do rejuvenation, uma vertente da gente tratar os sinais de envelhecimento. Mas como que eu sei que o meu paciente ele está em processo de envelhecimento? Não tem como eu ir, bater o olho para ele e falar, nossa, é certeza que você já está envelhecendo. É assim? Ele vem lá no RG que ele já começou? Não. Eu tenho algumas características que me induzem a pensar quanto a isso. E são elas, as linhas de expressões que tipicamente surgem mais ao redor da área dos olhos. Por quê? Vou aqui retomar a base da harmonização orofacial, anatomia. Aqui, essa região da parte orbitária, é onde tem a pele mais fina, tem menos camadas, é a parte mais fina do nosso rosto. Então, imagina que é uma região que tem um músculo que ele contrai como um esfíncter. E, além disso, ele não é uma região estática, então ele vai traumatizando cada vez mais e a chance de ter linhas de expressões nessa região é mais comum. Aspecto de derretimento, de cansaço, a gente vê muito aqui nessa região da parte infraorbitária. O afundamento da fossa piriforme ou depressão piriforme. Quando esse paciente chega para mim no consultório e eu vejo uma sombra nessa região aqui, lateral, próximo à asa de nariz, ele já está com alguns sinais de envelhecimento. Então, a gente fala que é um dos principais, um dos primeiros aprofundamentos da face. Rugas estáticas, como a linha do sulco nasolabial, popularmente conhecido como bigode chinês, pitose, desaparecimento da comissura labial. E a pitose a gente também consegue ver tipicamente nessa região do jaws, popularmente chamado de bulldog. As pessoas chegam no consultório falando, eu tô com essa gordurinha aqui pendurada, a região do jaws, um coxinho gorduroso. Para essas características de envelhecimento surgirem, eu tenho que ter modificações na minha face. Então, nós temos 4 pilares na face. É como se a gente tivesse, então, resumidamente, osso, músculo, coxins gordurosos, músculo, osso, coxins gordurosos e a pele, desculpa. Então, a gente vai ter alterações do envelhecimento em cada uma dessas camadas. Então, na pele, devido à exposição solar, devido ao envelhecimento, à falta de nutrição ideal, a gente vai ter mudanças nessa pele, como características de ressecamento, alterações estruturais dos compartimentos de gordura. A gente tem os compartimentos de gordura superficiais e profundos, e eles têm diferenças na hora do envelhecimento, eles se comportam de uma forma diferente. A gente vê que o coxim gorduroso profundo, geralmente ele pitosa, atrofia, e já o superficial, ele lateraliza, deixando a face mais larga. A gente vai ter alterações ósseas, reabsorções ósseas e alterações músculo-aponeurótico-ligamentares, como músculos que vão ficar mais fortes e músculos que vão ficar mais fracos, hipertônicos e hipertróficos. E agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a parte de envelhecimento, vimos 5 características para identificar e entendemos como que elas surgem, a gente tem que ver, então, alternativas para driblar esse envelhecimento facial. Então, aqui eu trouxe os principais procedimentos da área de harmonização orofacial, que lá a resolução A198, que foi aqui, nos certificou, nos regulamentou que nós podemos, estamos aptos até a especialidade de harmonização orofacial. Então, ali contempla os procedimentos como toxina botulínica, preenchimento orofacial, bichectomia, lip lifting, peeling, lipopapada aspirativa, ozônio, tecnologias. Então, tudo isso é o conjunto dos procedimentos que vai trazer essa harmonização. Então, vamos entender um pouquinho dos principais. Por que que eu trouxe isso aqui para vocês
pelo menos entenderem o princípio de cada procedimento, porque lá no final eu vou mostrar a associação de todos eles e os casos, os exemplos. Então, vamos entender um pouquinho, de uma forma bem sucinta. Então, a toxina botulínica, ela é um tratamento não cirúrgico, o mais procurado, logo em seguida seria o preenchimento orofacial, e ela tem indicação para quê? Para a gente miomodular a força muscular. A gente pode fazer também a diminuição da hiperfunção glandulares, como pacientes que têm cialorreia, a gente consegue controlar essa hipersalivação, controle de sudorese, está fora da nossa área de atuação, mas também seria uma possibilidade. Ele é um medicamento, eu bato muito isso na tecla, para a gente não menosprezar a toxina botulínica. As pessoas acham que são simplesmente marcações aleatórias de pontos e injeção de um líquido. Ele é um medicamento biológico. Ele tem um mecanismo temporário. Como assim? A gente tem uma aplicação, tem o pico de atuação dele, e depois uma durabilidade, a gente fala cerca de 3 meses a 5 meses, é o que a gente vê em bula. Mas, se a gente faz aplicações periódicas, a gente consegue miomodular o nosso músculo, a gente consegue reeducar o nosso músculo. É isso que eu falo no consultório, porque hoje tem inúmeros dentistas que já fizeram vários cursos de imersão para se introduzir nessa área de harmonização, entender um pouquinho como que funciona. E eu acho que a gente tem que cada vez mais refinar, aprimorar com esse conteúdo. Então, a toxina botulínica é um dos procedimentos que os dentistas mais fazem, é o primeiro contato, geralmente, que tem na área de harmonização. Mas eu explico que não é simplesmente uma aplicação. Explica para o seu paciente a importância de aplicar com a recorrência, com a periodicidade, para você reeducar o músculo, porque mesmo você sem estar com a toxina no seu organismo, o seu músculo ele é inteligente a ponto de ele está vendo que aquela área não está conseguindo fazer a ativação muscular como deveria. Então, ele não vai querer gastar energia que é tão nobre para o corpo dele de ficar ali forçando, sendo que toda vez ele vê que está travado, está bloqueando. Então, mesmo você sem a toxina, se você reeducar o seu músculo, você vai ter esses benefícios a longo prazo. Então, ela vai ter uma aplicação a nível muscular. Então, é isso que eu explico. Cada procedimento, a gente vai estar atuando em algum daqueles pilares que eu apresentei lá atrás. Aqui, então, seria no pilar muscular. Então, como que seria a atuação dele? Ele vai impedir a liberação dos neurotransmissores que provocam a contração muscular e vai promover, então, uma paralisação parcial dos músculos que a gente foi e aplicou. Então, a gente tem aí aplicações que pode ser feito para uso terapêutico, como a paralisia facial. Eu falo que é uso terapêutico e estético, né? Porque está promovendo também bem-estar para esse paciente, melhorando a respeito do equilíbrio muscular. E uma dúvida que às vezes surge, né? Mas eu vou aplicar toxina botulínica que paralisa o músculo no lado paralisado. Não é no lado paralisado, é no lado que está com a atividade normalizada. A intenção é a gente deixar uma movimentação muscular mais equilibrada, não deixar com tanta disparidade entre os lados. Como dores miofaciais, também seria exemplos de uso terapêutico, tremor essencial de mandíbula, bruxismo, disfunção de ATM, que logicamente que é tudo muito bem avaliado e não é simplesmente você identificou um paciente que tem uma DTM, vou aplicar toxina botulínica. Isso não seria também um tratamento, né? A intenção aí é da gente conseguir amenizar as sequelas que estão trazendo, né? E sim, o paciente tem que estar em tratamento para essa DTM, se for necessário, a gente vai pensar em entrar com a toxina botulínica para também ajudar nesse tratamento. Aplicações estéticas, tipicamente, a toxina botulínica é aplicada em 90% dos casos no terço superior de face. Como assim? Testa, meio de sobrancelha, ao redor dos olhos, mas a gente tem muitos músculos nessa face, né? E a gente vai só simplesmente ficar reeducando o músculo do terço inferior. Então, assim, tem muitas aplicações para ser feita, como emplatisma, depressor de ângulo de boca,
todos os músculos, a literatura nos mostra que a maioria dos músculos depressores da face, como depressor de ângulo de boca, platisma, corrugadores, músculos que deprimem, puxam para baixo, eles vão ganhando força, eles vão ficando hipertróficos. E os elevadores tendem a ser hipertônicos. Então, se a gente conseguir miomodular, reeducar esse músculo, com o decorrer do envelhecimento, isso vai ficar mais equilibrado, então, amenizando as características de envelhecimento. Então, a gente entendeu um pouquinho do princípio da toxina botulínica. Vimos que tem aplicações estéticas, terapêuticas, e ela vai agir em nível muscular. Vamos agora para outro procedimento que compõe a harmonização orofacial, que é o preenchimento orofacial. Ele é o segundo ali na escala a respeito de procura de procedimentos estéticos, primeiro toxina, depois os preenchimentos orofaciais, e a intenção aqui é o reestruturar uma face. Como assim? Vamos pensar lá nos pilares que eu falei que nós temos no nosso rosto. Então, é como se ele fosse simular osso e coxins gordurosos. Então, reestruturar, trazer os pilares novamente da nossa face, projetar essa face. Ela é uma técnica relativamente fácil, se treinada, né, e tem um alto grau de satisfação pelos pacientes, por ser minimamente invasivo, e nós temos também muito, eu vou falar da vantagem, né, que nós estamos já tão familiarizados a trabalhar com anestesia, com a carpule, né, então tem como a gente deixar praticamente indolor, a gente consegue anestesiar aí a face, é um dos benefícios que nós, dentistas, dominamos nessa área. E existem dois tipos de preenchedores, tá? Trouxe de uma forma bem resumida, como os permanentes e os temporários. Os que são permanentes, ou seja, não são reabsorvíveis, não são biodegradáveis, qual seria a vantagem de usar ele? Ao nosso ver, seria apenas pelo custo, tá? Porque tem menor custo e, de acordo com ele, requer menos aplicações por ele já ser definitivo, mas a desvantagem, ele pode migrar para outras regiões, ele pode gerar granulomas de difícil correção e ele é definitivo. Será que é interessante eu ter algo que é definitivo no meu rosto, que ele envelhece diariamente? Ou seja, um produto que eu coloquei aqui nessa região de pré-maxila, será que daqui a 20 anos ele vai continuar exatamente nessa posição? Será que ele não vai pesar e vai vir aqui, ó, para essa região que já com o decorrer do envelhecimento começa a ficar marcada? Então, alguns exemplos desses produtos, hoje, geralmente, não é a primeira escolha, né? Ele não é muito utilizado, mas tem silicone, e temos o famoso PMMA. Os temporários, os biodegradáveis, os reabsorvíveis, a vantagem, né? Eles têm menos complicações, fácil manuseio e o principal dele, reversibilidade. Por que o principal dele? Porque se eu estiver perante a qualquer intercorrência séria, como uma obstrução vascular, a gente consegue ir e reverter, atuar. Ou, um outro exemplo, meu paciente não gostou, não se identificou como ficou o resultado. Eu consigo ir e reverter, degradar o que a gente colocou ali. Desvantagem, ele é mais caro, né, do que os definitivos e requer aplicação periódica para manter o resultado. Eu vou colocar aqui como uma desvantagem relativa, porque é uma desvantagem isso para o paciente, né? No sentido de que toda hora ele tem que estar investindo. Mas ele é vantajoso para nós, vejo por dois motivos. Primeiramente, porque a hora que a gente está envelhecendo, como eu expliquei para vocês, aquele produto que estava aqui, daqui 20 anos, se ele foi reabsorvível, que bom, vou conseguir reposicionar ele, esse paciente não vai ficar aqui bochechudo, né? Eu vou conseguir colocar a quantidade que eu quero na época que eu vou fazer a manutenção e vou conseguir reposicionar esses tecidos. Além disso, eu consigo criar também a recorrência desse paciente no meu consultório, né? Para a gente, vou falar a respeito de agregar valor, né? Como se fosse, vou fazer uma associação bem simplória, mas seria a recorrência da mensalidade do ortodontista? Então, seria a recorrência aqui da gente ter a periodicidade desse paciente, estar fazendo a manutenção dos procedimentos de harmonização. Então, exemplos que a gente tem aqui, a hidroxiapatita de cálcio, o Elancê, que é o nome comercial, que é a policaprolactona associada com a carboximetilcelulose, só a mérito de vocês conhecerem
que seria ali dentro, e o ácido hialurônico, que ele é o nosso padrão ouro de escolha, nossa primeira escolha. E por quê? Por conta de uma única característica que ele tem. Além dele ser biodegradável, dele ser fantástico a respeito de biocompatibilidade, né? A característica que confere ele ser primeira escolha é dele ter a reversibilidade. Tem uma enzima que nós, ao injetarmos aonde tem ali o produto, o ácido hialurônico, a gente consegue degradar. Então, perante uma intercorrência, com uma obstrução vascular, eu consigo ir e reverter, tá? Então, essa seria a função da primeira escolha do ácido hialurônico. Trouxe aqui um pouquinho de literatura para vocês, porque é isso que nos dá alicerce, né? São os estudos. Mas só a mérito de vocês saberem, né? Eu sou uma dentista tanto clínica quanto uma dentista acadêmica, dessa parte de docência. Então, tudo que nos salienta, que nos embasa, tem que vir da parte de literatura. Eu não posso ficar fazendo achismos no meu consultório, né? Eu preciso realmente dessa base científica. Então, os cursos, eles são fantásticos e eles têm que trazer essa base para nós, a respeito de literatura, e não a técnica do fulano de tal. É isso que a gente tem que se basear. Outro procedimento que a gente vai agora conhecer e entender um pouquinho seria a bichectomia. A bichectomia é um dos poucos procedimentos que tem uma intervenção definitiva, não tem como regredir. Tem 2 procedimentos que são assim na harmonização, é a bichectomia e o próximo que já a gente vai ver, que é o lip lift. Então, qual que seria a intenção da bichectomia? A gente vai estar mexendo no compartimento gorduroso, a gente vai reduzir parcialmente um compartimento gorduroso, que é ali da bola de Bichat. Ela já é, como expliquei, uma intervenção definitiva, e a intenção é a gente deixar o rosto mais contornado. Mas ela não tem só aplicações também estéticas, ela tem aplicações terapêuticas também, como pacientes que têm mordedura aqui da mucosa jugal incessante, diária. Isso daí, a longo prazo, pode se transformar em algo maligno, né? Numa lesão, uma lesão maligna. Então, a gente consegue ganhar corredor bucal com a diminuição parcial desse compartimento de gordura. Então, a intenção é isso, diminuir, deixar o rosto mais contornado e ganhar espaço aqui no corredor bucal. Trouxe aqui a respeito de alguns mitos, tá? Que as pessoas muitas vezes ficam com dúvidas, receios, exatamente também por ser definitiva essa intervenção. Não existem evidências científicas que afirmem que a bichectomia vai potencializar a flacidez facial. Hoje, pode ser que amanhã saia um estudo e eu venho aqui falar outra coisa para vocês, né? A harmonização orofacial, ela é algo recente, algo novo, que cada vez mais tem ganhado espaço e ganhado destaque também nos estudos científicos. Pode ser que um dia vai e comprove, mas até hoje não tem nada que comprove que ela vai induzir, acelerar esse processo de envelhecimento, essa flacidez, essa pitose facial. Eu sou uma paciente que fiz bichectomia, minha bichectomia já estão indo aí para 7 anos. Eu tinha indicação tanto estética quanto terapêutica. O meu rosto, ele era bem arredondado, a gente fala que é o rosto carinha de querubim, né? Carinha de bolacha. Então, isso me incomodava, não ter um rosto facetado, e além disso, eu mordia constantemente a minha bochecha. Então, eu fiz com a indicação dos 2, tá? E claro que tem que ter uma indicação correta, não é simplesmente o paciente quer fazer bichectomia, e a gente vai, olha para ele, e o rosto dele é magro, vamos fazer. Não, como tudo, né, na odontologia, em qualquer outra profissão, a gente tem que ter a indicação correta para se realizar. Além da gente avaliar o perfil facial desse paciente, existem exames que a gente pode associar para ver se esse paciente realmente tem indicação, como pedir uma ultrassonografia de tecidos mole da face com a mensuração da bola de Bichat. A gente vê que a literatura, se tem acima de 4 ml na parte bucal, tá? Porque ela tem 4 ramificações a bola de Bichat, esse paciente já pode ser uma indicação para fazer, mas não é só isso que a gente vai tomar como critério, ver se esse paciente tem corredor bucal, se esse paciente tem o rosto arredondado. Então, tudo isso são critérios para a gente utilizar.
Só fazendo aqui uma pincelada, né, entrando um pouquinho à parte, a Saevo, ela tem um ultrassom, eu já tive contato com ele já, e ele é muito bacana e seria um recurso para a gente começar a associar no nosso consultório, né? Que eu vejo que ainda as pessoas ainda banalizam quanto a isso, e é um critério muito importante a gente fazer um mapeamento facial. Então, o uso da ultrassonografia na harmonização, eu vejo que cada vez ele vem ganhando destaque e espaço, exatamente porque vai fazer a gente diminuir, né? E prever intercorrências, porque a gente fez um mapeamento facial. Dá para a gente localizar, saber o que está passando ali a respeito de artéria, de veia, como é que está aquele coxim gorduroso, como é que está aquela região. Além disso, um outro recurso para a gente pedir a ultrassonografia de face seria se a gente está na dúvida se esse paciente tem algum produto permanente no rosto. Por quê? O PMMA, ele entra em reação com outros produtos, como o ácido hialurônico. Então, é importante para a gente ver isso. Vamos para outro procedimento que compõe a harmonização orofacial, que é o lip lift. Ela é uma técnica também definitiva, então esse e a bichectomia são técnicas definitivas na área de harmonização. A intenção aqui é a gente corrigir esse alongamento do filtro labial. Então, ele é indicado tanto para pessoas novas quanto mais velhas. Como assim? Às vezes há pacientes jovens que têm o sorriso muito baixo, que não expõem os incisivos superiores, já tem aquele sorriso tipicamente invertido, que é mais característico de uma face mais senil. E a gente sabe que com o decorrer do envelhecimento também o sorriso vai invertendo. Por quê? Por conta dessa miomodulação dos músculos elevadores, compõem o sorriso, vão perdendo força, os depressores vão ganhando força, vai invertendo esse sorriso, o lábio vai ficando mais fino, então é uma consequência dessa característica de envelhecimento e deixa esse sorriso invertido. Então, se a pessoa tem essa região aqui alongada do filtro labial, pode fazer essa técnica do lip lift para expor mais o sorriso e dar mais essa característica de jovialidade. Então, trouxe aqui um pós-imediato, só para vocês entenderem o que a gente faria. Tiraria aqui um pedaço dessa região aqui de pele e encurtaria essa região para expor mais os incisivos anteriores, os incisivos superiores. Próximo procedimento que a gente vai conhecer e entender um pouquinho mais seria a lipopapada. Então, a gente tem tanto a lipopapada aspirativa quanto a enzimática. A aspirativa, aqui a gente vai fazer uma remoção por sucção, e a gente consegue ter uma área de atuação maior. E a enzimática, a gente vai fazer a aplicação de substâncias que vão degradar essa gordura, é uma técnica mais simples, mas também tem um limite da área de atuação, para a gente evitar intercorrências e riscos. Aqui a intenção é a gente diminuir esse coxim gorduroso submentual e submandibular, para melhorar no sentido de divisão aqui de pescoço, né, para a base mandibular. Os fios faciais, outro procedimento que a gente compõe aí a harmonização, a intenção seria de estímulo de colágeno, revitalização cutânea, a intenção é de melhorar a qualidade de pele, e a gente tem alguns fios que promovem um pequeno tracionamento, tá? Um lifting proporcional, é temporário, mas a intenção aqui seria isso, os fios para melhorar a qualidade de pele e para promover um leve tracionamento. E o último, que eu trouxe aqui como um dos principais, os procedimentos que compõem a harmonização orofacial, são os bioestimuladores de colágeno. Os fios faciais não deixam de ser um bioestimulador de colágeno, porque ele vai melhorar a qualidade de pele, tratar a pele, induzir essa formação de colágeno, mas quis separar porque ele também tem essa vertente de lifting. Esses bioestimuladores, eles já são injetáveis. E aqui a intenção, quero que vocês pensem que o bioestimulador não é colágeno puro. Ele é como se fosse uma substância que eu vou introduzir no seu organismo e ele vai produzir colágeno. É como se eu estivesse depositando fichas de colágeno no seu organismo para melhorar a flacidez, elasticidade. E os principais no mercado é o Radiesse, popularmente, né, a marca comercial, que seria a hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra, que é o PLLA, e o Elancê, que é a policaprolactona. Eu trouxe um destaque para a policaprolactona, para vocês entenderem um pouquinho dele, porque eu trouxe um exemplo, uma associação
já já que eu vou mostrar para vocês. Eles seriam 2 em 1, tá? Ele tem ação de volumizar e de bioestimular, tratar essa pele, tá? Ele é biodegradável, mas ele não existe uma enzima, caso eu esteja perante alguma intercorrência, ou se o paciente não gostou, que vai degradar imediatamente ele, mas ele é absorvido com o decorrer do tempo. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre os principais procedimentos que compõem a harmonização orofacial, vamos entender a interação entre eles e a interação com as especialidades, porque até agora eu só falei de harmonização, né? Ainda não falei sobre a interação com as outras especialidades. Então, antes da gente começar aqui, a gente trouxe essa comparação, essa associação, como tudo está interligado. A reabilitação intraoral, a gente vai trabalhar em tecidos periorais, estética, função. Olha como é uma tríade. E a harmonização orofacial também é uma tríade. A gente vai tratar o terço superior, terço médio, terço inferior. Então, eu falo que a harmonização na odontologia, ela complementa a reabilitação oral. A face, ela veio para apresentar o sorriso ao ambiente. A face é a moldura e o nosso sorriso é o quadro. Então, elas andam lado a lado e não individualizadas. Então, vamos começar aqui um pouquinho com as associações e com os exemplos das especialidades odontológicas com a ROF, que é a temática propriamente dita aqui da nossa aula, né? Primeiro exemplo aqui sou eu, tá? Eu tinha uma queixa da parte intraoral, que meu sorriso era muito infantilizado, achava meu sorriso pequeno, escuro, eu tinha um zênite gengival também irregular, e me trazia uma característica de infantilidade. Então, com intervenções intraorais, ali vocês conseguem ver a inicial, aqui pós um clareamento, eu fiz aumento de coroa clínico com remoção óssea, então, para melhorar esse tamanho da minha disposição de coroa, meu sorriso ficar mais amplo, e depois ainda finalizei com alguns acréscimos pontuais de resina, porque eu tinha espaço primata entre aqui o meu canino e lateral e me incomodava muito quanto a isso. Então, essas foram as minhas primeiras intervenções intraorais. E eu sempre falo assim, se possível, né, o mundo ideal é começar com as intervenções intraorais, até porque elas são mais definitivas, né? A parte de harmonização a gente vai estar sempre dando manutenção por conta do envelhecimento também. Então, primeiro a parte intraoral, primeiro o quadro, depois a gente escolhe a moldura, né? Não é o inverso. Mas ainda não tinha ficado satisfeita com o meu resultado intraoral. A gente vai sempre vendo pequenas coisas, né? Aí eu comecei e fiz o tratamento com os alinhadores estéticos. Começou essa era de pandemia, as lives, e começou a me incomodar muito o meu apinhamento dentário, principalmente nos meus dentes inferiores. Então, aqui o meu antes, durante, depois. E mesmo assim, eu ainda não estava satisfeita, né? A gente é ser humano, a gente não consegue ficar quieto, satisfeito com uma coisa só. Sempre vai aumentando as metas, né? Mesmo com a minha cirurgia, meu aumento de coroa clínico com remoção óssea, eu tinha uma musculatura do sorriso muito hiperativa. O meu levantador do lábio superior era muito hiperativo. Então, eu precisava miomodular ele, controlar ele. E como que eu controlo? Com toxina botulínica, atuação em músculo, né? Então, aqui, ó, um antes e depois da aplicação, deixando o meu sorriso também mais harmônico. Então, essas foram as minhas intervenções intraorais, e aí eu fiquei satisfeita. Foram minimamente invasivas, optei por não colocar lentes de contato, né? Deixar o sorriso mais natural, minimamente invasivo. E aí fui para a parte da face, da moldura, né? Como eu comentei com vocês, meu rosto ele era bem redondo, isso me incomodava muito. Então eu fiz a bichectomia, deixou meu rosto mais contornado, mais afinado. Mas não é as mil maravilhas, né? Não é simplesmente você vai, faz a cirurgia e você alcança o resultado imediatamente. Tem um durante, né? Então tem todo aquele transoperatório que a gente sabe.
Então, trouxe aqui para vocês verem, porque o paciente também tem que estar ciente quanto a isso. Não é simplesmente entrar e num passe de mágica, num estalar de dedos, o paciente está pronto. Então, fica com edema, pode ser que fique com hematoma, equimose, inchado, no início assimétrico, né? É um transoperatório. E aí a gente alcançou esse resultado. Aqui eu só tinha bichectomia, não tinha outras intervenções como preenchimento. E começamos assim e finalizamos assim, né? Com tanto as mudanças intraorais quanto faciais. Então, você vê que é a associação, é o equilíbrio. Então, aqui teve dentística, teve periodontia, teve ortodontia e finalizou com a harmonização. E você vê como um anda com o outro. Será que o rosto ia ficar tão bonito se não tivesse as intervenções intraorais? E vice-versa? Será que o sorriso ia ficar bonito se não tivesse as intervenções na face? Vamos para mais uns exemplos. Essa paciente aqui, pessoal, deixa eu só fazer também um parênteses. Eu atuo no consultório, eu não trabalho somente com harmonização, tá? Eu faço trabalho com endodontia, toda a parte de clínica geral, parte de reabilitação oral, mas aqui tem casos cedidos por várias pessoas, eu faço parte de uma grande equipe, então aqui tem vários profissionais que têm muitos créditos, ó, como esse caso aqui mesmo. Não fiz atuações, mas foram casos cedidos pelo meu mentor, o Levi, e a Mariana, então gostaria de agradecer também aqui aos casos cedidos por todos os profissionais. Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre esse. Ó, é uma paciente que ela era jovem, mas quando a gente vê lá a primeira foto, vocês conseguem ver que o lábio dela tinha várias características de envelhecimento, lábio fino, lábio invertido. Conseguem ver que a distância dela aqui do filtro labial, de início aqui de columela, término aqui de columela até o início aqui do lábio, era alongada? Ela não expunha o sorriso dela, era como um sorriso baixo, que traz características de envelhecimento. Então, aqui foi realizado o quê? Lip lift, para encurtar aqui essa região, e depois ainda associou com intervenções de dentística, né? Fizeram aqui facetas de resina, clareamento, para deixar ainda esse sorriso ainda mais realçado. E vou de novo ser repetitiva. Será que esse rosto ficaria bonito, esse sorriso ficaria bonito sem as intervenções de face e vice-versa? Olha como que tudo anda em conjunto. Esse paciente, a queixa dele, o sorriso estava meio amarelado, escurecido. Ele tinha aqui uma taloncúspide, é um dente em garra, que mostrava aí essa diastema, né, esse espaço. Então, a gente fez alguns acréscimos pontuais de resina para melhorar essa estética dental, fez também clareamento. E vou fazer aqui voltar um pouquinho, ainda estamos, né, em épocas de pandemia, mas a gente sorriu por muito tempo com os olhos, né? Então, esse sorriso ficou super bonito, mas ficou escondido com a máscara. E aí, uma queixa dele muito frequente é a região aqui periorbicular tinha muita ruga, pés de galinhas típicos. Então, ele sorria muito com os olhos e mostrava muito as rugas. Então, a gente fez a aplicação de toxina botulínica para deixar isso mais equilibrado, para ele sorrir com os olhos e com os dentes também, ficar um conjunto mais harmônico. Essa paciente, ela está em tratamento com os alinhadores estéticos, ortodontia, e conseguem reparar que ela tem um sorriso levemente assimétrico, que ela tem uma musculatura um pouquinho mais forte de um lado do que do outro, e isso incomodava ela. E ela nunca tinha mencionado, ela não sabia, né? Ela já tinha feito outras aplicações em outros profissionais com toxina botulínica, e ela não sabia que isso dava para corrigir, né? Que dava para a gente deixar mais equilibrado. E aí, numa consulta com ela, perguntei para ela, na hora que a gente ia fazer a aplicação, falei, isso te incomoda? Né? Perguntei se isso ela já tinha percebido, perguntado alguma coisa nesse sentido, se ela gostaria de melhorar, e ela falou que ela não sabia que dava para melhorar isso com a toxina botulínica. E olha como que ficou mais equilibrado o sorriso dela, os dois lados mais equivalentes, né? Aqui, associando a periodontia com a harmonização orofacial, a queixa dessa paciente que achava também que o sorriso era infantilizado, tinha também esse zênite gengival desequilibrado, então foi ali feito aumento de coroa clínico com remoção óssea pontual em áreas estratégicas, então melhorou
a estética dentária, mas conseguem ver que era desequilibrado também o sorriso dela? Tinha um lado que levantava mais do que o outro, e isso incomodava dela. Isso daí foi uma queixa que ela trouxe para mim. Então, a gente consegue controlar com a toxina botulínica, faz essa miomodulação. Vamos agora falar aqui um pouquinho dos promontórios faciais, das áreas que são as projeções da nossa face, que dão o quê? Contorno facial. Quais que são elas? Malar, mento e mandíbula. Por que eu trouxe isso? Para mostrar aqui esse caso. Aqui está associando ortodontia com ROF. Esse caso era um caso cirúrgico, tá? Tinha que fazer uma intervenção cirúrgica, só que a paciente não estava disposta a fazer. Então, foi feito, então, essa compensação dentária, fez o tratamento ortodôntico, né, conseguiu deixá-la numa posição adequada ali de classe 1, mas a parte esquelética ficou com essa discrepância, né, porque ela tinha realmente indicação de fazer a intervenção cirúrgica. Mas ela ainda não estava feliz a respeito da parte facial, né? Então, foi proposto para ela para a gente conseguir driblar, mascarar, né? Não que seja substituto de uma cirurgia, mas a gente utilizar os preenchedores para simular aquilo que eu falei lá anteriormente, projeção óssea, os coxinhos gordurosos, deixar isso mais equilibrado, né? Então, foi feito aqui uma projeção de região de terço médio, malar, arco zigomático, pré-maxila e preenchimento do lábio, principalmente da região superior, para conseguir compensar essa projeção. Olha como que a gente saiu para a região, como que a gente ficou, né? Então, com ortodontia e harmonização, minimamente invasiva, né? Não é todo paciente que a gente sabe que tem o psicológico para passar por um procedimento cirúrgico. Esse paciente, ele tinha a intenção de fazer a cirurgia ortognática, mas tinha muito receio, né? A gente sabe como que é o pós dessa cirurgia, é fantástico, muda a vida, né? Mas às vezes tem pacientes que têm receio pelo transoperatório. E ele não sabia também se ele ia gostar do resultado. Então, a gente fez a harmonização dele com uma previsibilidade da ortognática. Então, a gente fez aqui ó, a projeção desse promontório, essa região aqui de mento. Ele tinha essa atresia dessa região. Aqui foi utilizado aquele produto que eu comentei lá atrás, que é o 2 em 1, que é o Elancê, que é a policaprolactona associada com a carboximetilcelulose, tá? Para a gente projetar essa região. Por que optou-se por ele? Porque tem uma maior durabilidade, tá? Esse paciente tinha a intenção disso, de ter aí um resultado mais a longo prazo, e também com menos produto a gente conseguiria alcançar o resultado dele. Harmonização para a gente corrigir assimetrias faciais. O que eu quero que vocês percebam aqui? Olha aqui o terço inferior dela, o promontório de mento. Conseguem ver aqui que ele é levemente mais anteriorizado? Olha lá, coloquei a setinha para vocês conseguirem localizar. A gente consegue deixar isso mais simétrico. Além disso, uma das características do mento feminino é ele ser a largura de asa de nariz. Olha como estavam com características mais masculinizadas nela. Então, a gente fez aqui a projeção dessa região com ácido hialurônico do mento, além de ter deixado mais simétrico, deixou também com características mais delicadas para esse rosto feminino. Aqui mostrando um pouquinho da associação de dentística com harmonização, mesma coisa para a gente conseguir uma alternativa para melhorar o perfil facial desse paciente que tinha indicação de fazer cirurgia ortognática, mas ele também não estava disposto. Não queria fazer, mas gostaria de melhorar a feição dele. Então, uma das queixas dele era essa diastema, então foi realizado o clareamento, depois acréscimo pontual aí nessa região para melhorar esse sorriso e mesma coisa, projeção do terço médio, da região aqui do sulco nasolabial, do lábio, para a gente conseguir fazer essa compensação, já que ele tem esse desequilíbrio esquelético. Olha como que melhora esse perfil. Esse daqui é o pós imediato, tá? Aqui na esquerda de vocês. A direita já era já ali com uns 20 dias de intervenção. Trouxe aqui também essa menção do estudo de paixão, que ele fala que os lábios e a região perioral
eles desempenham uma grande função a respeito de atratividade, beleza. O centro da nossa face, né, traz esse foco, e principalmente porque é a área que se mexe, né? Então, a gente consegue aqui melhorar tanto características de envelhecimento, quanto também características de beleza, atratividade, como essas intervenções na região perioral. Então, não é somente em lábio, toda a região perioral, região aqui de sulco nasolabial, estruturação aqui da queda de comissura. Então, não adianta só, muitas vezes, ficar volumizando o lábio, né? Adianta eu ficar levantando o telhado se eu não tenho parede da casa? Fazer essa associação aqui para vocês. Por isso aqui, esse exemplo para vocês, essa paciente, ela também era um perfil classe 3, né, deveria fazer uma intervenção cirúrgica, mas também não estava disposta, não era algo que ela gostaria de fazer, mas ela gostaria de melhorar as características da boca dela. Paciente jovem, 20 e poucos anos, mas olha como que ela tem características na região perioral senis, né, um lábio atrésico, com pouca definição, o lábio, aqui o lábio superior já muito afinado. E será que existe um lábio ideal? Assim, de eu olhar e falar, um lábio ideal tem que ser assim. Tem um estudo que eles viabilizaram essas características, tá? Então, assim, a proporção áurea, desde a época de Da Vinci, já era aplicada para a gente ver se realmente as feições, todas as nossas partes do corpo têm essa proporção, né? E de acordo com os critérios de beleza, jovens caucasianos, eles tendem a ter a altura vertical do lábio superior e do lábio inferior com a proporção áurea, né? E a posição labial, ela também vai ser afetada de acordo com a dimensão vertical. Então, tem alguém mais capacitado que nós? Será que é pertinente que nós, cirurgiões dentistas, fazermos essas intervenções periorais? Então, a gente consegue, né? A gente é super apto, né? Estamos totalmente familiarizados a ver a relação maxilomandibular, exposição dental em repouso, em motricidade, selamento labial, proporção, posicionamento dental. Fazer um lábio não é só simplesmente injetar. Vou fazer aqui até uma comparação, mas até macaco, se a gente treinar, consegue injetar, né? Então, a gente fazer uma reestruturação da região perioral tem tudo isso, ver se está com exposição. Será que eu tenho que preencher esse lábio, sendo que os dentes não estão sendo expostos? Então, é isso. Se eu já estou com um quadro pequeno, adianta eu ficar aumentando a moldura e esconder ainda mais esse quadro? Então, mostrando aqui de novo esse lábio. Antes, imediatamente após fazer esse procedimento, esse preenchimento, a região de lábio é muito temida pelo paciente, né? Às vezes até pelos cirurgiões dentistas, no sentido de que é a região que tem maior edema, né? Às vezes o resultado parcial ali, o imediato, vai ficar muito diferente do final, porque tem esse aumento bem discrepante a respeito do volume. A paciente voltou após 6 meses, e aí essa imagem à esquerda de vocês foi como ela voltou. Então, vocês conseguem ver que apenas com 1 ml de preenchimento de ácido hialurônico, a gente manteve muito a definição desse lábio. O volume ficou um pouco aquém, né? Diminuiu com esses 6 meses. Essa paciente depois quis melhorar no quesito beautification, quis deixar essa boca mais sensualizada, e a gente colocou depois de 6 meses mais 1 ml, que é aqui a foto da direita, que vocês estão vendo o imediatamente após. Então, aqui, ó, antes, imediatamente após fazer, depois de 6 meses e imediatamente após fazer esses 6 meses. Que mais um caso muito bacana de harmonização no intuito de melhorar a autoestima do paciente. Esse paciente tem paralisia facial, então foi associado toxina botulínica no lado que tem a mobilidade normal, e no lado que tem a paralisação, os fios faciais espiculados na intenção de fazer um tracionamento, um leve tracionamento, tá? Não é um lifting cirúrgico, e sim nas devidas proporções. Mas tudo é as mil maravilhas? É assim, o paciente entra, não passa de mágica, ele vai e fica belo? Não, tem os seus eventos adversos, assim como as outras especialidades, como as outras profissões, né? Então, por isso que tem que dominar muito essa parte de anatomia para a gente conseguir minimizar e, se estiver perante alguma intercorrência, saber solucionar. Então, como já falei para vocês, como todas as profissões, medicina, farmacêutico, administrador, contador, todos
né? A gente tem as porcentagens de insucesso, mas lógico que o sucesso tem que ser prevalente. De cada 10 casos, cada 100 casos, um caso seu dá errado, você ter alguma intercorrência, ok, é normal. Agora, a taxa está invertida, então tem alguma coisa estranha que a gente tem que aí organizar, né? Tem que rever. Então, tem que estudar, se dedicar muito, mas às vezes ocorrem, né, intercorrências. Mas há como a gente reduzir, a literatura nos traz aqui dicas, alicerces que a gente tem que ter para evitar a respeito dessas intercorrências, como evitar múltiplas injeções, principalmente na região glabelar, que é aqui que está passando, carótida interna, evitar grandes volumes por sessão, rapidez. Então, há inúmeras dicas, né, posicionamentos, parâmetros que a gente pode utilizar para evitar essas intercorrências. Pessoal, e era isso que eu gostaria de trazer para vocês, entender a associação dessa nova especialidade com a odontologia como um todo, né? Eu falo que o meu consultório, e eu acho difícil, né, o meu consultório ser apenas direcionado para harmonização orofacial, porque como eu falei aqui para vocês, assim como eu atuo no consultório e eu bato na tecla que tudo é um conjunto, né, é algo que a gente tem que atuar o todo, né, todas as especialidades. Mas hoje tem muito uma vertente da gente trabalhar, tem muitas pessoas que entram na odontologia só para trabalhar com harmonização, tem muitas profissionais que estão deixando as outras especialidades de lado, desejam trabalhar somente com a harmonização orofacial e pensando nesse mercado que está cada vez maior, a Saevo lançou a Saevo Hoff, que eu tive o prazer de conhecer ao vivo. Ela é linda, maravilhosa, um estofado, um designer incrível, toda essa parte de ergonomia, né, Ana? Foi pensado principalmente para quem trabalha com harmonização, que está muito propenso a trabalhar de pé e precisa estar num posicionamento ideal. E acho que é um investimento fantástico, sinceramente, para quem trabalha com essa área de harmonização. Nicole, obrigada, viu? Obrigada pela sua aula. Foi uma aula extremamente esclarecedora, né? Eu que não sou tanto da parte da Hoff, eu faço a ortodontia, mas assim, me encantou ver todos esses detalhes e como a Hoff está ligada em tudo, né? Ela realmente está ligada em todas as áreas. Ela não precisa ser uma especialidade que caminha sozinha. Então, ela, na verdade, ela está com todas as outras especialidades, né? Ela é aquele toque final que o paciente procura também no nosso consultório. Gostei muito da sua aula, muito obrigada pela sua participação. E como você mesma falou, a Saevo fez aqui o lançamento da Saevo Hoff, que é para os profissionais que buscam essa área, né? Essa cadeira, ela foi feita para profissionais exclusivos da harmonização orofacial, como nós temos profissionais exclusivos da ortodontia, exclusivos da periodontia, exclusivos de especialidades, nós também temos profissionais exclusivos da Hoff. E aqui a gente trouxe esse lançamento, que foi agora do CIOSP, pensando nesse tipo de profissional. Então, ela vai ter diversas características, né, que vão fazer você se diferenciar no mercado, são características exclusivas dessa cadeira, e vão agregar valor nas suas consultas, no seu dia a dia. O paciente ele vai conseguir enxergar isso como um investimento na sua profissão, né, que você investe na sua profissão, no seu conhecimento, no seu consultório, na sua sala, enfim. Então, ela vem com essa proposta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Hoff, a nossa equipe também já enviou o link ali no chat, vocês podem clicar ali no link para poder conhecer um pouco melhor. E eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui no chat também, para a gente esclarecer essa dúvida. Agora é o momento, né? E também te agradecer mais uma vez, Nicole. Foi muito bom, muito esclarecedor, foi realmente excepcional. Muito obrigada pela sua aula, viu? Imagina, eu que agradeço, gente. Foi um prazer mesmo ter passado aqui esse tempinho com vocês. Legal que vai ficar gravado também, para quem ficou com alguma dúvida, consegue rever. E sem merchan, sem nada, mas eu quero dar, sim, o meu feedback para vocês de clínica que conheceu ao vivo essa cadeira. Só a gente sabe o quanto que a odontologia
detona, né, a nossa vida útil a respeito corporal, né, coluna, tudo. E eu que tenho uma cadeira, vou falar, tradicional, odontológica, porque os meus procedimentos não são só exclusivamente de harmonização. Se eu trabalhasse exclusivamente com harmonização, eu não tenho dúvidas que eu